dúvida que o setor de saúde é um dos setores que tem mais potencial de utilização de novas tecnologias, como a blockchain. Eu vou falar sobre ela, mas eu vou falar um pouquinho sobre outras tecnologias também. Tentarei ser breve, porque, afinal de contas, ao contrário do que eu acabei de ouvir, não sextou ainda, né? A gente tem mais aí essa pequena fala que eu pretendo fazer, que eu espero que seja proveitosa para vocês, mas eu entendo que esse tema, né, é um tema que está na mesa, e aí eu quero fazer exatamente algumas provocações. Eu não sei aí o público, e aí lamento até de não estar presencial com vocês e podendo interagir, que seria muito melhor. Então, vou fazer algumas provocações aí, tanto que podem valer para o setor público, de estados e municípios principalmente, mas também para o setor privado, uma vez que eu entendo que os serviços de saúde, eles precisam evoluir bastante ainda, independentemente se eles são prestados por atores públicos ou privados. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Eu só queria saber se vocês já estão conseguindo ver. Sim. Beleza, então vamos lá. Então, sobre o que a gente vai falar, tá? Ops, deu um erro aqui, só um minuto. Bom, agora eu acho que está aparecendo. Está carregando? Ok, apareceu. Bom, então, só que ele está pulando aqui, está meio rebelde a apresentação, deixa eu voltar. Perfeito, então vamos lá. Então, a ideia aqui é primeiro falar um pouquinho para vocês como é que tem sido esse processo do governo digital na administração pública, tá? Então, a primeira coisa que é importante mencionar é que a gente tem uma evolução aí de mais de 20 anos de quando a gente pensa, né, em como que a gente lida com o tema do governo digital. Primeiro porque ele nem se chamava governo digital, né? Então, quando eu pego lá em 2000, que foi a primeira iniciativa de governança que a gente fez, a gente criou lá o tal do Comitê Executivo do Governo Eletrônico, né? Aí depois você teve uma série de iniciativas que foram criadas, modelo de acessibilidade, portal de inclusão digital, né? A Lei de Acesso à Informação, que foi um marco super importante, Instrução Normativa 4, que disciplinou aí compras de TI, Dados Abertos, que vem em 2012, e aí a partir de 2016 que a gente começou realmente a falar nesse conceito de governo digital. Por quê? Porque antes a gente olhava muito para dentro do governo, a gente pensava em sistemas, enfim. E aí que a gente começou a perceber, até pela confluência aí de várias coisas, como o uso dos smartphones e todo mundo começando a acessar serviços privados aí pelo celular, que o Estado também tinha que ter uma presença da prestação de serviços públicos digital. Então, eu diria que a partir de 2016 isso se reforçou muito, né, com a estratégia de governança digital. Depois a gente teve um novo desafio, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente sabe que é particularmente complicado para a área de saúde, que são dados sensíveis, né? Depois, especialmente aí em 2021, a gente teve a Lei do Governo Digital, que meio que solidificou essa visão de que quando a gente fala de TI no Estado, ela tem que ser uma TI focada no cidadão, e não uma TI focada simplesmente no governo.
né? Bom, esse processo, essa transição, que eu diria que começou particularmente em 2016, ela teve um impacto muito significativo. Então, a gente digitalizou já mais de 4 mil serviços. Como vocês podem ver, o número foi crescendo significativamente, né? Então, a gente tem hoje, de novo, no nível federal, é bom ressaltar, mais de 90% dos serviços digitalizados. Alguns exemplos importantes aí, os dois do lado esquerdo são da área de saúde, não tem como não falar aí do Conect SUS, que foi fundamental durante a pandemia, né? Para todo mundo conseguir mostrar o status de vacinação, você não tem que ficar carregando, né, comprovante de vacinação na carteira, você tinha isso sempre a qualquer momento. A próprio certificado internacional de vacinação, ainda falando de vacinas, que era um negócio chato, você tinha que ir na Anvisa, do aeroporto, hoje você faz isso tudo digitalmente, né? E você recebe um documento que ou você imprime ou você nem imprime, você deixa lá o PDF no seu celular para mostrar quando você precisa nos países que exigem, né? Seguro-desemprego, hoje 90% dos pedidos de seguro-desemprego são tratados de uma maneira digital. Antigamente tinha aquele formulário enorme de várias páginas para você preencher. E o passaporte, que é um exemplo particularmente de interoperabilidade, né? Quando você ia emitir o passaporte, você tinha que levar um monte de documento. Quem é homem tinha que desenterrar o certificado de reservista, que é a única vez na vida que você usava isso. E agora é tudo integrado, você leva só o seu RG e apresenta, e automaticamente o sistema da Polícia Federal, por meio de interoperabilidade, levanta todas essas informações de outros órgãos. E como a gente vai falar daqui a pouco, a blockchain ela pode ajudar bastante nesses processos de interoperabilidade. Bom, com isso a gente teve resultados muito interessantes, né? Em vários índices aí que a gente está em posições, né, significativamente altas comparados aí com a dimensão da economia e do desenvolvimento do país. A gente está aí competindo com países desenvolvidos nos rankings de digitalização de serviços de governo. Agora, qual é o próximo passo, né? Como eu falei, a gente começou lá com o governo eletrônico, que era muito voltado para si mesmo, ou seja, você resolveu os problemas na época era informática, né? Não era nem tecnologia da informação, dos órgãos da administração pública. A gente evoluiu para o governo digital nos últimos anos, que eu chamo de porta para fora, por quê? Porque é um governo focado no cidadão, focado na prestação de serviços digitais. E o próximo passo, para o qual, com certeza, ferramentas como blockchain podem ajudar muito, é a gente ter um governo inteligente. É um governo que, primeiro, né, ele não está só pensando ou no cidadão ou pensando na necessidade dos órgãos, ele olha o ecossistema como um todo. Cada vez mais você ter parcerias entre governo, cidadão e empresas, e, de novo, aqui, os mecanismos de segurança e confiabilidade que a blockchain oferece são muito importantes quando a gente quiser construir essas ações em conjunto, né, na forma de um ecossistema. E, obviamente, a gente aplicar as tecnologias emergentes nas políticas públicas de ponta a ponta. Desde o processo de elaboração, né, a gente trabalhar com políticas públicas baseadas em evidências, até a implementação usando não só serviços públicos digitais, mas também ferramentas de monitoramento e avaliação que tirem proveito de todas essas tecnologias. Bom, quais são essas tecnologias? Então, antes de eu chegar na blockchain, não tem como eu não falar de algumas outras tecnologias que estão na boca do povo, digamos assim, e que a gente tem que descobrir, né, as melhores maneiras de explorar para a prestação de políticas públicas, inclusive no setor de saúde. Então, primeiro falar rapidamente de internet das coisas, né, que é esse conceito de você ter uma rede de dispositivos conectados, né, qualquer tipo de equipamento, não apenas computadores ou celulares, especialmente, né, sensores e que permitem gestão e operação remota. Isso tem uma infinidade de aplicações, né, tanto para cidades inteligentes como para serviços públicos, especialmente, né, na área de saúde, ferramentas de monitoramento remoto, gestão de inventário. Tem um exemplo concreto que talvez alguns de vocês conheçam, né, que está sendo desenvolvido lá pelo Instituto César, em Pernambuco, que é uma solução de internet das coisas para cilindro de oxigênio. Então, cilindro é um negócio que às vezes o pessoal precisa ter em casa, dependendo aí da enfermidade, às vezes para pessoas idosas que têm insuficiência respiratória.
E é uma novela porque você não sabe direito quanto oxigênio ainda tem no cilindro, aí você fica com mais de um, gera um monte de ineficiência. Bom, se você colocar um sensor conectado à internet, você pode automaticamente informar o prestador quando aquele cilindro está para acabar, e aí você tem uma reposição automática e você evita todas essas ineficiências. Então, é um exemplo singelo, mas que mostra como a internet das coisas tem um potencial gigantesco nesse setor, né? Então, para todo esse tipo de dispositivo, né, de monitoramento, que você possa monitorar remotamente e, principalmente, você emitir alertas para que ou você faça uma reposição ou quando você tem algum dispositivo que monitora sinais vitais e detecta quando tem uma anomalia, são aplicações relacionadas com a internet das coisas que a gente ainda tem muito que explorar e que tanto vai permitir, né, uma prestação de serviço de melhor qualidade como uma redução de custos. Bom, inteligência artificial também não tem como não falar quando a gente pensa em tecnologias emergentes, né? Então, obviamente, está muito na moda esse assunto agora por causa das ferramentas de chat, né? Que a gente usa aí o termo técnico de Large Language Models, né? Esses modelos de linguagem. Mas a gente tem N outras soluções, né? Que basicamente buscam aí reproduzir competências semelhantes às humanas, né? Como raciocínio, aprendizagem e criatividade. Especialmente, né? E aí na área de saúde, de novo, eu acho que a gente tem potenciais gigantescos, né? Na área de reconhecimento de padrões, sons e imagens, análise de dados, modelos preditivos e etc. Né? Então, vocês certamente já sabem melhor do que eu, né? Que a gente tem muitos casos aí, especialmente de diagnósticos facilitados por inteligência artificial, né? Tanto aí com uma capacidade muito grande de análise de imagens, né? Análises de números de exames e detectando padrões, enfim, inclusive já com aplicações no setor privado, aqui no Brasil mesmo, que já estão utilizando essas ferramentas e tendo ganhos aí tanto de eficiência como na qualidade da prestação de serviços, né? A gente, no governo, tem um exemplo muito interessante, que, inclusive, a gente assinou o contrato com as startups na última quarta-feira, que é esse edital, né, que foi uma parceria nossa da Secretaria de Governo Digital com a FINEP, que é do MCTI, e com a ENAP, que é de soluções de IA na administração pública. Então, como é que isso foi feito? A gente fez uma consulta a todos os órgãos para apresentarem cases de aplicações de inteligência artificial. A partir desses cases, a gente fez um processo de seleção de startups que possam atender a essas necessidades dos órgãos, né? E essas startups que foram recentemente contratadas na primeira fase, né, elas vão desenvolver essas soluções, elas recebem via FINEP, né, pelo modelo da Lei de Inovação, o financiamento dessas soluções e, porém, ficam com a propriedade intelectual e podem vender essas soluções no futuro para outros players, né? E nada impede que esse modelo que foi aplicado para IA não seja aplicado para outras tecnologias, tais como o blockchain, que é o tema aí do evento, né? Como internet das coisas, enfim, outras ferramentas. Então, é um modelo muito interessante e cabe destacar, né, que dois dos atores aí que usaram esse modelo na nossa primeira etapa são da área de saúde, né? Tanto a ANS como a Anvisa, e aí eles estão usando ferramentas como chatbot, análise de reclamações, né? Assistente de alteração de dados cadastrais, análise de processos de ressarcimento. Então, de novo, a gente está demonstrando aí como uma tecnologia emergente ela pode ser usada de uma maneira muito intensiva no setor de saúde, mas além disso, que eu acho que é importante destacar, foi esse modelo de contratação, porque sempre, né, no governo é aquela novela de como que a gente contrata, né, especialmente soluções inovadoras, como soluções relacionadas aí com blockchain, inteligência artificial, etc. E esse edital da FINEP com a SGD, ele conseguiu fazer, né, uma modelagem muito interessante para fazer esse tipo de contratação dentro do governo. E ressalto, é um modelo que não precisa ser feito apenas pelo governo federal,
pode ser feito também por estados e municípios, especialmente por estados, porque o equivalente à FINEP seriam as fundações de amparo à pesquisa nos estados, como a FAPESP de São Paulo, por exemplo. Bom, finalmente, blockchain, eu posso pular esse slide, porque né, eu não preciso ensinar a missa para o padre, vocês sabem muito melhor do que eu como é que funciona a blockchain. Aí eu queria falar de um exemplo concreto de como que a gente usa a blockchain no governo federal, que é a solução de cadastros, que é uma solução de cadastro compartilhado da Receita Federal. Ela é uma parceria entre a Receita Federal e o SERPRO, né, que é a empresa estatal, uma das duas grandes estatais federais na área de tecnologia da informação, a outra é a DataPrev, né? É uma rede blockchain permissionada, de acesso restrito. O público-alvo são, num primeiro momento, pelo menos, tem sido órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e ela utiliza a solução Hyperledger Fabric, né? E o que tem dentro dessa blockchain? Bom, essa blockchain ela facilita exatamente o compartilhamento de dados de CPF, CNPJ, né, Cadastro Nacional de Obras, dívida ativa da União e assim por diante. Aqui eu acho que é importante dizer, e é lógico, eu imagino que vocês durante o dia hoje falaram bastante sobre como o blockchain pode ajudar a questão de prontuário eletrônico, né, como que você consegue colocar os dados de saúde de uma maneira segura, né, e confiável em uma blockchain. Mas eu acho importante ressaltar que tem um potencial muito grande também para os próprios dados cadastrais também na área de saúde serem colocados em ferramentas como essa para facilitar a interoperabilidade. Por quê? Porque é uma maneira da gente melhorar a prestação de serviços no setor de saúde como um todo. E vou dar um exemplo, que é uma anedota. Outro dia eu fui no posto de saúde e o que eu precisava fazer era simples, mas enquanto eu esperava, eu ouvi que o pessoal que ia, né, fazer consulta, essas coisas, estava sentados lá numa fila grande, e aí uma pessoa chegou e falou, e o funcionário do posto de saúde falou, senta nessa fila aqui, de pessoas aqui, porque no seu caso tem que fazer cadastro e demora, né? E veja, quando a gente procura, né, uma instituição de saúde, a pior coisa que a gente ouve é dizer que vai demorar, né? Ainda mais quando é um caso potencialmente de emergência, enfim. E mesmo na rede privada, às vezes você vai e você tem que ficar toda vez falando de novo as mesmas coisas, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. Então, esse tipo de solução de compartilhamento de dados que pode usar, né, ferramentas como a blockchain, ela seria muito importante exatamente para melhorar e acelerar, né, a qualidade na prestação dos serviços, além de reduzir o custo, né? Porque menos tempo de atendimento significa que você vai conseguir atender mais pessoas ali com uma equipe, às vezes, simplificada. Então, esse exemplo que a gente já tem usado em vários órgãos da administração pública mostra como, né, uma ferramenta como a blockchain ela pode facilitar a interoperabilidade, porque o objetivo principal da interoperabilidade é o que a gente chama de once only, né? Especialmente dentro do governo, isso significa que a ideia é você só pede as informações do cidadão uma vez, né? Se você pedir uma vez na vida o endereço para o cidadão, você não precisa pedir de novo toda vez que o cidadão interage com o governo. Então, a nossa meta, que felizmente no governo federal a gente até já avançou bastante, mas agora a gente precisa expandir isso para estados, para municípios e também ressalvadas todas as questões aí de privacidade e segurança para o setor privado, é expandir esse conceito de interoperabilidade para que cada vez mais, né, o cidadão ele não precise ficar repetindo todas as informações de novo, que teoricamente são informações que já estão em bases de dados, né? E a gente entende que a ferramenta de blockchain pode apoiar muito esse processo de compartilhamento de interoperabilidade. Bom, dito isso, a pergunta é como usar, né? Primeiro, a gente entende que é muito importante, e aquele modelo que eu falei rapidamente para vocês, da FINEP, da SGD, é inspirado nisso, é a gente estimular plataformas de inovação aberta, tanto no setor público como no privado. O privado já tem feito isso bastante, né?
o nosso desafio é que o setor público incorpore essa mentalidade também, que é usar esses conceitos de você montar uma equipe dentro dos órgãos públicos que identifique quais são os desafios, né, em termos de inovação, e aí faça o match entre esses desafios e os potenciais fornecedores que possam responder a esses desafios, né? No setor público, obviamente, tem uma outra necessidade, que é definir como que você faz a contratação, que eu vou falar muito rapidamente no próximo slide, mas fazer toda essa junção, né, entre as demandas e entre os potenciais fornecedores vai funcionar de uma maneira muito melhor se você montar uma equipe, que é o que nesses slides são chamados os habilitadores de tecnologia, que conseguem, né, falar a linguagem dos dois lados e facilitar essa conexão entre essas necessidades de soluções inovadoras, e muitas delas potencialmente vão usar ferramentas como blockchain, e os possíveis fornecedores, que podem ser tanto startups, como empresas tradicionais, como a academia, dependendo, inclusive, da maturidade tecnológica da solução que precisa ser desenvolvida. E falando em maturidade, né? E aqui é um slide mais para quem é do governo, que são os instrumentos de contratação. Esse slide dá para fazer uma apresentação de meia hora sobre esse assunto, então eu não vou entrar em muito detalhe, mas a mensagem que é importante dizer aqui é que o governo, muitas vezes, ele tem uma certa dificuldade de contratar esse tipo de novas tecnologias. E vocês vejam que no nosso caso de blockchain, a gente acabou usando uma empresa pública para fazer o B-Cadastro, mas a verdade é que nos últimos anos foram criadas várias novas leis e vários novos instrumentos que permitem a contratação de soluções inovadoras, soluções tecnológicas. Então, a gente tem encomenda tecnológica, a gente tem, né, editais de fomento via o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o que foi usado nesse exemplo da SGD para inteligência artificial. A gente tem o Contrato Público de Solução Inovadora, do Marco Legal de Startups, que é muito interessante porque permite que você teste a solução antes de contratá-la de uma maneira definitiva. Tem o Prêmio da Inovação, que é uma coisa que foi aperfeiçoada e agora é viável de ser utilizada na nova lei de licitações, que foi, né, editada recentemente. Então, dependendo da maturidade tecnológica, dependendo do custo, da potencial da solução, né, dependendo se já tem solução de prateleira ou não, porque se já tem de prateleira, você usa uma licitação tradicional. O fato é, a gente tem várias ferramentas hoje para fazer contratação desse tipo de solução no governo, então não tem mais a desculpa que, não, eu não tenho como fazer. Na verdade, é o contrário. Agora, você vai ter um desafio de escolher o instrumento certo, mas existem várias ferramentas, inclusive na internet. Um site muito bom é o Inova Cepim, que fala bastante sobre, né, quais são as ferramentas e qual é a melhor cenário, vamos dizer assim, para você usar cada uma delas. Então, a gente entende que essa questão de contratação, ela já não é tanto um dificultador para o governo como foi no passado. Ainda é sempre complexo, porque a gente está falando de uma nova tecnologia que as pessoas precisam entender quais são os limites, quais são as vantagens, o que dá, o que não dá para fazer. E com isso, né, a gente já pode ir para algumas breves considerações finais, que, primeiro, obviamente, a tecnologia não é um fim em si mesmo, então a gente tem que pensar no problema antes de pensar na solução. Então, né, eu não vou usar a blockchain ou eu não vou usar a inteligência artificial porque eles são legais. É porque eu tenho um problema concreto que eu quero resolver e eu identifiquei que esta ferramenta é uma ferramenta adequada para sanar esse problema concreto. E aí tem dois exemplos aí de como dá errado, vamos dizer assim, né? Em termos de blockchain, é lógico, tem toda essa questão de criptomoedas que deu, enfim, vários problemas aí. O caso da FTX é um caso recente, mas não é o único, né? E no caso da inteligência artificial, o advogado que tentou procurar jurisprudência no ChatGPT, e aí o ChatGPT, como essas ferramentas de LLM às vezes fazem, ele literalmente alucinou e criou uma jurisprudência que não existia. E o advogado usou essa jurisprudência e pagou esse mico e teve que pedir desculpas depois perante o juiz, porque ele falou um monte de coisa que não era realidade.
é uma deficiência inerente a essa tecnologia de modelos de linguagem, o que não quer dizer, então, que não dá para eu usar o ChatGPT. Claro que dá, tanto é que a AGU, a Advocacia Geral da União, é um dos primeiros usuários aqui no Brasil do GPT 4.0, mas ele foi customizado de uma maneira que a base de dados que ele usa é uma base de dados reais, que é a base de jurisprudência nacional, então elimina esse risco da ferramenta, entre aspas, alucinar. Agora, se você não conhece os limites, né, e os potenciais problemas da ferramenta, você corre o risco de cair numa situação dessas. E por último, é lógico, a gente tem que ter a preocupação de não deixar ninguém para trás. Então, não adianta também a gente falar em governo digital, que tudo é acessível pelo celular, para o cara que está lá no meio da Amazônia e não tem acesso à internet ainda. Então, a gente sempre tem que pensar na questão da acessibilidade para quem tem, né, necessidades especiais, pensar nos idosos que eventualmente têm mais dificuldade de utilizar essas ferramentas digitais. É um desafio grande, mas a gente pode, inclusive, usar essas ferramentas novas, entendendo esses potenciais, esses limites, exatamente para garantir que a gente vai atender a população como um todo. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero ter, né, provocado e trazido aí algumas novas considerações e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Marcos, obrigado pela sua contribuição. Alguém tem alguma pergunta rapidinho, só para a gente encerrar? Ou não? O pessoal está tímido, Marcos. Obrigado pela sua contribuição. Acho que o governo tem um papel importantíssimo, né, nessa articulação da inovação, das novas possibilidades e do que a gente pode fazer em termos disponibilização dos dados realmente para a população. Eu acho que esse é o grande ponto, é o grande norte. Obrigado a todos que estiveram aqui durante esse dia, né? Eu acho que é muito rico, muito contributivo a gente trocar ideia, tentar pensar em saúde digital. A gente fica à disposição, né? Quem tiver qualquer contribuição, a gente está à disposição, né? E que a gente venha aí para mais outros blockchains, São Paulo, Rio e outros estados aí, que a gente possa fazer um pouco mais pela saúde do Brasil. Obrigado, gente.